Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente conseguiu transformar um médico de basicamente sem autoridade digital, sem nenhuma experiência, até ser a maior autoridade do mercado dele, específico ali. Ele se tornou a maior referência no mercado. Quando você pesquisa qualquer coisa relacionada ao produto deles, ao produto dele no caso, né, ao serviço que ele presta, como ao nicho que ele atende, você encontra o nome dele. E a gente não fez isso apenas com esse médico, a gente fez isso também com grandes empresas, como é o caso de uma empresa de fintech que a gente atende, que hoje ela é a maior referência no assunto, no nicho dela, no produto que ela vende. Quando você procura qualquer coisa relacionada ao produto dela, ela aparece tanto no YouTube, quanto no Google, quanto nas IAs e nas redes sociais, todas elas. Então como é que a gente fez isso, Gu? Esse é o poder do método 360 que eu vou mostrar nesse vídeo hoje pra você. Então vamos nessa. Galera, eu vejo muita gente, quando começa no digital, pecar em duas coisas. Primeiro pecado, o grande pecado que você pode cometer dentro do digital, é querer ter resultado rápido. É querer transferir aquela autoridade que você tem do físico para o digital. Então tem muita gente que acha que, não, eu já sou autoridade máxima, eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer conteúdo, eu não preciso começar do zero, tá tudo certo comigo. Mas não é bem assim. Quando você começa no digital, infelizmente, a má notícia pra você é que você tá começando do zero, se você tá começando agora. A autoridade que você tem no mundo físico, ela vai te ajudar sim a conseguir resultado mais rápido, ele vai ajudar você a trazer para as pessoas uma noção de que você já tem autoridade, mas o passo a passo e o progresso digital, o caminho do digital você vai ter que percorrer. Só que nessa, o que as pessoas fazem? Elas cometem o segundo pecado, que é investir apenas no curto prazo. Como elas estão com essa ansiedade de ter resultados, ela vai e investe em curto prazo. O que é investir em curto prazo no digital? É você, por exemplo, fazer apenas uma coisa. Por exemplo, tráfego pago. Apenas o tráfego pago por si só não constrói autoridade, não constrói seguidores, não constrói o que você realmente precisa. Não vai elevar a percepção de valor do seu negócio hoje. E eu sei que você, se você está nesse vídeo, você está frustrado porque justamente você já tem autoridade, mas tem um cara que acabou de se formar, ou acabou de começar o negócio, né? E já tá aparentemente com mais autoridade que você, porque ele se mostra mais, ele produz mais conteúdo. Quer acabar com alguém assim? É quando vem alguém, algum amigo, algum parente, ou às vezes algum sócio, ou algum cliente, e fala assim: ah, eu vi lá o fulano de tal, você já ouviu falar na empresa tal? Então, eles estão aparecendo muito pra mim agora. Ele disse uma coisa completamente o contrário do que você falou. E a pessoa começa a dar mais crédito pra outra pessoa. Porque aquele seu concorrente tá e aplicando as técnicas que você deveria estar aplicando agora. Então eu vou passar exatamente o que você tem que fazer para você se tornar uma autoridade. É exatamente o que a gente fez no nosso caso, na nossa empresa, nos nossos clientes, para conseguir dominar o nicho. É uma estratégia de dominação, tá? Eu vou até colocar aqui pra vocês basicamente como funciona o nosso método. A gente acredita muito em funil, porque a gente vem de uma escola americana. Então funil pra gente é interessante. Só que a gente não acredita num funil mais avançado e além do que o funil que as pessoas te ensinam por aí. Então quando alguém vai pensar em funil, o pessoal pensa assim, né? Ah, eu vou fazer um anúncio, esse anúncio vai levar pra uma página, e essa página a pessoa vai converter no WhatsApp, e no WhatsApp eu vou colocar um vendedor e esse vendedor vai converter para mim. Esse é o mais básico. Mas alguns mais avançados ainda colocam, por exemplo, eu vou pegar esse lead aqui, eu vou aquecer esse lead, eu vou transformar esse lead num possível fã e aí eu vou transformar ele num cliente em cima disso. Então aí quem pensa assim já coloca outros funis encaixados, faz uma sobreposição de funis, um empilhamento de funis que a gente chama. E aí você consegue ter resultados melhores, já começa a melhorar o seu resultado, porque você está aquecendo a pessoa. Mas como que a gente vê isso no digital? O que a gente vê que realmente funciona no digital? É só funil? É só tráfego pago? É só SEO? É só mídias? Não, é um conjunto de tudo. A gente olha para o digital hoje muito como as IAs olham, por exemplo, como um ecossistema. E como assim um ecossistema? Não adianta hoje, em 2026, você querer fazer só tráfego pago e depender só de tráfego pago para ter resultado no seu negócio. Assim como não adianta você fazer só SEO, assim como não adianta fazer só mídias. O que a gente tem feito aqui, que tem dado muito resultado, é
criar um planetinha, digamos assim, no digital. É como se você criasse um planetinha, imagina um planeta. E a gente vai colocando camadas de gravidade em volta dele, que vão atraindo mais pessoas para aquele planeta. Então é como se a sua empresa fosse um planetinha no digital e as ações que a gente fosse colocando novas, então, por exemplo, produção de conteúdo, tráfego pago, funis, SEO, elas vão atraindo mais e mais pessoas para o seu planeta, ou seja, vai trazendo mais e mais clientes para você, enquanto você constrói o quê? Marca. Porque quanto maior é esse alcance da sua gravidade, maior é o seu resultado e maior é a percepção de valor da sua marca, maior é a sua marca em si. Então, quando alguém vem falar assim, Gu, como é que eu construo uma marca? Como é que eu faço uma marca se tornar valiosa, famosa? É por meio disso. É por meio da quantidade de gravidade que aquela sua empresa tem no mercado. Então, por exemplo, quando eu jogo a sua empresa no mercado, qual que é o nível de gravidade dela? Ela impacta mesmo o mercado? E é isso que você tem que fazer. Parece bobo, mas isso simplifica muito a complexidade do digital. Porque cada ação que você vai fazer ali é um pontinho de gravidade, é um pontinho que vai chamar a pessoa, é um magnetismo ali, é um imã que você vai ter dentro do seu planeta para atrair mais e mais pessoas para o seu negócio. E eu vou dar alguns exemplos. Mídias sociais, por exemplo. Quando você vai fazer, o que você tem que fazer? Quando você vai começar a fazer um trabalho de mídias sociais, todo mundo começa a postar. Só que ela posta sem conexão com o planeta. Então ela começa a soltar vídeo, fazer dancinha, fazer um monte de coisa que não tem nada a ver, que não vai atrair a pessoa certa pro seu planeta. Vai atrair a pessoa certa para sua empresa. Então, como eu faço para mídias realmente atrair a pessoa certa? Eu começo a criar conteúdos que tenham a ver com aquele meu ecossistema. Eu começo a criar conteúdos que de fato vão atrair a pessoa certa para aquele planeta. Eu começo a criar conteúdos que vão fazer a pessoa, por exemplo, entrar no seu perfil, curtir ver outros vídeos, consumir outros vídeos, comentar no seu vídeo. Então tudo isso vai te ajudar no dia a dia. Então isso vai te ajudar a crescer com mídias. Não ficar postando um monte, como se você estivesse soltando um monte de vídeo aleatório, sem conectar isso no quê? No seu planeta. Então eu sempre penso assim, tá, eu tenho meu planeta que é a minha empresa. Como é que eu conecto mais pessoas, mais ações que vão atrair mais pessoas para o meu planeta? Então aí você começa a pensar tudo interligado, tudo como um ecossistema. Mesma coisa tráfego, né? O tráfego pago, ele tem que atrair a pessoa para o centro do planeta. No centro, a gente tem o fã, que é o cliente que mais gosta do seu produto, que realmente confia no seu trabalho. Em volta do fã, você tem, que o fã que é o planetinha, né? Você tem a camada do cliente. E depois você tem a camada do seguidor, depois do desconhecido e depois do inconsciente. O trabalho do seu marketing, o trabalho do marketing de qualquer negócio é justamente trazer a pessoa da ponta mais distante, mais longe do planeta, digamos assim, para a ponta mais pro centro dele. Então a ideia é trazer por meio de ações, por meio de comunicação, por meio de campanhas, por meio de marketing, por meio de tráfego pago, de funis, você vai atraindo as pessoas para elas se tornarem fãs do seu negócio. E esse é o problema, por exemplo, quando a gente pensa em funil, né? Funil, geralmente, as pessoas pensam quase como se fosse uma peneira, né? Então, você joga fora o que você não conseguiu. E nesse ecossistema, não. Todas as suas ações de marketing se comunicam dentro de um ecossistema para atrair cada vez mais as pessoas para o centro. Essa é a ideia, tá? É uma ilustração um pouco que pode parecer um pouco bobinha, mas ela faz todo sentido quando você vai para a prática e ela simplifica muito a forma como você comunica com os seus colaboradores, tá? Porque é isso que vai fazer você conseguir ter resultado e crescer sua marca. E é isso que a gente aplica em todos os nossos clientes. Primeiro a gente cuida do nosso ecossistema, a gente arruma a casa, a gente faz com que tudo fique redondo, o Instagram, faz o Google Meu Negócio, faz o SEO bem feito, faz tudo para você receber bem o seu visitante de outro planeta. E depois você começa a criar essas gravidades, né? Essas ações que você vai fazendo que vão atraindo esses imãs, que vão atraindo mais e mais pessoas para o seu planeta. Então, quando você faz um post na social media que tem a ver com o seu planeta, você atrai um pouquinho algumas pessoas ali. Quando você faz o tráfego pago, você atrai mais um pouquinho de outro público. E você pode ir aquecendo essas pessoas para elas se tornarem cada vez mais quentes. E por meio de estratégias digitais, você consegue fazer essa ordem funcionar perfeitamente. E é assim
que a gente transforma os nossos clientes, né, em autoridades no mercado. Por isso que onde quer que você procure alguma coisa relacionada ao produto deles, você encontra, porque a gente trabalha muito bem esse ecossistema, trabalha muito bem essa atração desse imã com ações, com diversas ações. Então, a partir de hoje, quando você for pensar numa estratégia de marketing, sem querer complicar muito, né, você precisa pensar em um ecossistema, você precisa pensar em todos os lugares, porque o cliente, ele não compra de uma vez, ele não compra ali direto, eu vi você, vou comprar agora. Não, ele vê você, ele depois confia em você, depois ele se apega um pouco mais e depois ele compra. Você tem que ter um contato com ele, você precisa ter um tempo de tela com ele até ele confiar em você e comprar de você. Por isso que produzir conteúdo é importante, por isso que tráfego é importante, por isso que um funil bem feito e empilhado é importante, e por isso que um comercial muito bem feito, que vai criar relacionamento com o seu público, também é importante. E se você quer um diagnóstico completo do seu negócio, eu vou deixar um link aqui embaixo. Nesse link aqui você vai marcar uma reunião com um dos nossos especialistas, e nessa call ele vai fazer um diagnóstico completo do seu negócio e vai te ajudar no seu dia a dia. Ele vai colocar o seu negócio em um outro patamar. Então se inscreve aqui embaixo e vem conversar com a gente. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo.